Bom, agora vamos para a terceira apresentação. Vou chamar, aí vamos lá, doutor Zé Otávio. Doutor Zé Otávio é superintendente do Marcelino Champagnat. Fico muito feliz de trazer um representante da minha terra, lá de Curitiba, para falar aqui, porque senão só trago gente de São Paulo, nada contra os colegas de São Paulo, né? Mas o Zé Otávio é um colega, um grande defensor do nosso projeto. Iniciamos a implantação no outro hospital que ele era superintendente. Quando ele foi para o Marcelino, ele fez questão de levar essa implantação. E para nós a grande surpresa do Marcelino foi a agilidade de implantação que foi feita lá, né, Zé Otávio? A equipe extremamente comprometida, que isso é fator crítico de sucesso das implantações, né? Você ter uma equipe comprometida nas instituições. Isso a gente observou no Marcelino, aí, Zé Otávio, faço questão aí de escutar um pouquinho você aí. Obrigado, amigo. Você quer falar aqui? Bom dia a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer ao César, a 2M, pela oportunidade da gente estar contando um pouco da nossa experiência, utilizando aí a ferramenta da 2M. E só me ajeitar aqui. Então, começar a apresentação, já está no ar? Já. Então, o foco da minha apresentação vai ser a utilização da ferramenta 2M no processo de certificação de qualidade pela Joint Commission Internacional no Hospital Marcelino Champagnat, né? Então, esse foi o motivo que nós inicialmente contratamos aí o serviço da 2M, mas nós entendemos que essa ferramenta ela tem um potencial de utilização dentro da nossa gestão bastante amplo. Então, a primeira necessidade realmente foi o processo de certificação, né? Mas a gente sabe que o potencial e que os novos projetos que estão sendo apresentados pela 2M vão nos ajudar aí a evoluir na nossa gestão dentro do nosso hospital. Eu sou José Otávio, estou à frente da diretoria-geral do hospital desde março de 2015. Então, quando eu entrei no hospital, o hospital estava retomando aí os trabalhos de preparação para a certificação pela Joint Commission. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto onde nós estamos inseridos, né, sobre o Grupo Marista, né, para que vocês possam entender o porquê que o hospital, como é que o hospital se localiza dentro do nosso grupo e o porquê que ele existe, né, e daí como é que foi a estratégia de implantação desse hospital também. Então, na realidade, o nosso grupo, né, a gente pertence aí ao Instituto dos Irmãos Maristas, que está completando 200 anos agora em 2017. Os Irmãos Maristas, aí, esse instituto foi fundado na França 200 anos atrás, e a missão do grupo é a educação, né, de crianças, jovens e adolescentes, principalmente os mais carentes, né, buscando aí formar cidadãos e cristãos também, né. Atualmente, né, o Instituto está presente nos 5 continentes, em quase 80 países, né, são mais de 70 mil irmãos, leigos, leigas e colaboradores que mantêm e ampliam aí a missão marista no mundo, e são mais de 650 mil crianças aí, atendidas aí ao longo dessa história, né. No Brasil, que é um país onde a presença marista é bastante relevante, nós temos 3 unidades administrativas e a nossa, que é a província Centro-Sul, a maior delas é conhecida como o Grupo Marista, né. Então, nós atuamos em algumas áreas, né, nós atuamos principalmente em educação, desde a escola até a universidade. Nós temos uma atuação forte na área de solidariedade, que é onde nós levamos a educação marista para crianças carentes em comunidades vulneráveis, né? E nós temos também uma atuação em saúde e comunicação, né? Então, nós atuamos aí nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e na cidade de Goiânia. Aqui as marcas do nosso grupo, né? Então nós temos 2 universidades, a PUC do Paraná, a Católica de Santa Catarina. Nós temos 19 colégios maristas dentro do nosso grupo. Nós temos uma grande editora, que é a FTD, que está em São Paulo, que é a maior editora de materiais didáticos da América Latina. Os cursos técnicos do TecPUC. E a Rede Marista Solidariedade, que eu falei que são os 26 centros sociais aí que estão distribuídos nesses estados, né? E aí, se a gente olhar, nós temos a área da saúde, né? Por que a área da saúde ela existe num grupo onde o foco é a educação? Porque dentro da universidade, a PUC, a Escola de Medicina e as demais ciências da vida são bastante representativas, então o grupo precisa de hospitais universitários, né?
Até o mês passado, nossa área de saúde era composta por 5 hospitais, mas no final do mês passado, a Santa Casa de Curitiba, a Maternidade do Alto Maracanã e a única, que era o Hospital Psiquiátrico, eles foram passados para a gestão de uma outra entidade. Então, a partir de maio, nós temos 2 hospitais, o Hospital Universitário Cajuru e o Hospital Marcelino Champagnat. O Hospital Universitário Cajuru é 100% SUS e tem o foco aí em traumato-ortopedia. E por que o Marcelino existe num grupo que é focado na educação e o Marcelino não tem vínculo direto com a universidade? É porque até então a área da saúde era grande, né, dentro do grupo, e como a gente atendia basicamente SUS, então existia um desafio aí de sustentabilidade, né? Então era uma operação deficitária e o grupo, como estratégia de buscar sustentabilidade, resolveu investir no hospital, um hospital de mercado, para atender basicamente convênios particulares e que pudesse aí gerar bons resultados, ter uma boa performance, que dessa forma pudesse contribuir no financiamento dessa operação de saúde. Então é por isso que o Marcelino ele nasceu, né? Aqui é nosso modelo organizacional, então nós temos aí o Conselho de Administração, que nós temos a FTD, que é uma empresa de mercado com fins lucrativos, ela tem uma gestão separada, e os demais negócios do grupo, aí temos aí uma estrutura, uma entidade filantrópica. Falando um pouco no Marcelino. O Marcelino ele veio ao mercado no final de 2011, mas ele é um hospital que, para ter uma alta performance, ele buscou trazer para o mercado uma proposta de valor diferenciada. E entre um dos atributos dessa proposta, nós buscamos aí o que há de melhor em termos de certificação de qualidade. Então, nós optamos pelo modelo da Joint Commission Internacional, que todos conhecem, que é o modelo americano. Então, o hospital, desde o momento da concepção do seu projeto, da sua planta, ele já teve consultoria da CBA, que é o Consórcio Brasileiro de Acreditação, que é a entidade que representa a Joint Commission no Brasil. Então, todo o nosso projeto ele já foi baseado nos requisitos aí da norma Joint Commission Internacional. Além disso, todos os nossos processos eles foram desenhados já de acordo com a metodologia. Aqui a nossa identidade institucional, missão, que é cuidar da saúde dos pacientes com excelência, tecnologia, atendimento humanizado. E nós temos aí como visão ser reconhecidos por práticas aí internacionais, as melhores práticas internacionais de qualidade e segurança, atuando aí no estado do Paraná, principalmente em procedimentos de média e alta complexidade. Os valores são os mesmos valores que hoje existem no Grupo Marista. Aqui rapidamente a nossa estrutura, é um hospital relativamente pequeno, são 116 leitos, são 30 leitos de UTI, sendo 20 de UTI geral e 10 de uma unidade cardioneurológica. Nós temos 86 leitos não críticos, entre apartamentos e enfermarias, 7 salas cirúrgicas, sendo uma delas com hemodinâmica. Nós temos um pronto atendimento com 10 boxes de observação, 4 leitos de emergência, além das posições aí de medicação e procedimentos. E nós temos aí 2 andares de centro diagnóstico e temos consultórios médicos, né? Então, outro atributo da nossa proposta de valor é ter o atendimento integral, né? Então, o paciente, ele encontra serviços aí para atender praticamente todas as suas necessidades dentro do hospital. O hospital já nasceu pensando em JCI, mas em 2015 houve uma revisão do planejamento estratégico do Grupo Marista, e houve o desdobramento de um projeto específico, que é a acreditação JCI, e estabeleceu como prazo aí o final do ano de 2016 para a gente conseguir a certificação. Então nós trabalhamos bastante, né, e no final de 2016, em dezembro, nós então tivemos a visita de acreditação e fomos acreditados. Foi uma experiência extremamente rica, e nós somos hoje o único hospital do estado do Paraná com essa certificação. É interessante dizer que o hospital completou 5 anos, então, no final desse primeiro ciclo, a gente veio aí com a certificação, né? Então, nós entendemos que foi um primeiro momento de consolidação dos nossos processos, principalmente assistenciais. Isso tem feito bastante diferença em relação aos nossos resultados assistenciais e a eficiência assistencial do hospital. O hospital foi projetado já com base na metodologia,
mas nós tivemos que suspender temporariamente os trabalhos da certificação, porque nós trabalhamos com um sistema de informações próprio do grupo e nós tivemos que partir para um sistema de mercado e escolhemos o sistema TASI. Então, nos dedicamos aí praticamente 2 anos na implantação do sistema TASI. E quando eu cheguei no hospital, nós estávamos retomando os trabalhos da certificação. O manual que nós fomos certificados, que é o manual que passou a versão a partir de abril de 2014, o manual que tem, além das metas internacionais da qualidade, 13 capítulos bastante amplos e que cobrem praticamente toda a operação e gestão do hospital. E existe aí o padrão do SQE, que é o capítulo do SQE, que é o capítulo que diz respeito aí à qualificação e educação de todos os profissionais que trabalham na instituição, né? E o padrão SQE 11, né, que diz respeito ao monitoramento e avaliação contínua de todos os médicos do corpo clínico, né, principalmente com foco na qualidade e segurança assistencial. Então nós estávamos aí com um grande desafio, nós retomamos os trabalhos, como eu falei para vocês, em abril de 2015, quer dizer, menos de 2 anos para preparar todo o hospital para a certificação. Lembrando que paramos 2 anos e em Curitiba nós temos um alto índice de rotatividade pessoal, então muitas pessoas que foram treinadas acabaram saindo do hospital, então foi um volume de trabalho bastante grande para pouco tempo. E nós tínhamos aí que implantar esse padrão SQE 11, e nós somos um hospital de corpo clínico aberto, nosso foco principal é cirúrgico, então nós temos até hoje cadastrados mais de 1.000 médicos e hoje ativos em torno de 650 médicos, então nós precisávamos de uma ferramenta, de uma metodologia para poder atender a esse padrão, né? Ou seja, monitorar continuamente o desempenho dos médicos dentro da instituição. Então, já tive contato, como o César falou, com a 2IM numa outra instituição, e então nós acabamos aí procurando o César, né, no final do ano de 2015, para que a gente pudesse aí fazer um trabalho conjunto para atender aí esse grande desafio que é esse padrão SQE 11. Né? Esse padrão ele tem como foco principalmente comportamento, o crescimento profissional e resultados clínicos. Né? A avaliação, monitoramento ele é importante também para a manutenção do credenciamento dos profissionais dentro do hospital e também na concessão dos privilégios, né? Porque a JCI ela preza muito para que os médicos possam atuar tendo qualificação e capacitação para atuar nas áreas em que ele tem privilégio, ele tem permissão para trabalhar. Então, esse monitoramento ele é fundamental, inclusive, na definição dos privilégios, ou seja, dos acessos de quais as atividades que o médico vai poder realizar dentro do hospital. Nós temos aí, de acordo com a JCI, no estatuto nosso do Regimento do Corpo Clínico, o credenciamento, os médicos têm que ser recredenciados aí num prazo máximo de 3 anos, então nesse momento a gente revê toda a documentação, a gente faz uma análise crítica do desempenho do médico ao longo desse período, mas durante esse período é importante que haja esse acompanhamento. Isso para que a gente possa evitar aí incidentes clínicos críticos e é fundamental que haja esse acompanhamento. Os objetivos aí desse acompanhamento entre eles é melhorar a prática clínica, né, os resultados clínicos, e principalmente em relação à qualidade e segurança. Além disso, outro objetivo importante é reduzir a variabilidade dos resultados clínicos dentro de um departamento, dentro de uma especialidade. Isso a gente consegue com a ferramenta, fazendo a comparação entre os médicos de determinado departamento ou especialidade, e também construindo aí protocolos de diretrizes clínicas. E também outro aspecto importante é a gente poder ter como referência aí benchmarks externos, né? Então, outra questão importante em relação a esse monitoramento. Essa foto é o momento que nós apresentamos aí a ferramenta da 2IM para o corpo clínico. Na realidade, a gente fez em 2 momentos. Inicialmente fizemos para os médicos da governança e da reserva cirúrgica, que são os cerca de 50 médicos que têm um maior volume de atividades dentro do hospital, maior reciprocidade. Então, quando falamos num sistema de acompanhamento do desempenho dos médicos, então houve um interesse grande, então praticamente todos estavam presentes aí para poder acompanhar aí a apresentação dessa nova ferramenta. Nós tivemos aí um
ceticismo inicial grande, né? Até chegamos a ser interrompidos, alguns médicos falaram, mas agora vocês vão querer nos criticar em relação à atuação, né? Então, existe essa questão cultural, essa barreira cultural, que nós precisamos, foi necessário a gente trabalhar para que eles entendessem que o objetivo era realmente a gente poder garantir e evoluir aí o padrão de assistência dentro do hospital. Nós criamos um grupo de trabalho, né? Então eu fui o patrocinador do projeto, tenho um gerente de projeto que é minha assessora direta, e depois nós tivemos aí um apoio importante da área de tecnologia e sistemas do Grupo Marista, tanto no que diz respeito ao próprio projeto, como também à segurança digital. Nós tínhamos aí um analista que trabalhou muito forte na construção dos indicadores e também na integração do sistema TASI, que é o sistema que nós utilizamos com a ferramenta, o pessoal do escritório da qualidade e o nosso diretor técnico também. E na 2IM tínhamos aí um gerente de projeto e também a equipe toda à disposição, e a nossa business partner da área de tecnologia do Grupo Marista também acompanhou o projeto. Como o César falou, a gente tínhamos pouco tempo, né? Nós tínhamos praticamente menos de um ano para fazer a ferramenta rodar. Então nós iniciamos aí o planejamento do projeto em outubro, em paralelo aí com as tratativas aí da contratação da 2IM. Nós nos dedicamos bastante nessa fase de planejamento e começamos aí a definir o programa no final de 2015, em dezembro de 2015. E depois de 6 meses a ferramenta foi implantada, né? Então nós conseguimos colocar no sistema toda a base de dados de indicadores desde o início da operação do TASI, ou seja, desde 2014, e depois a gente em junho já estava trabalhando com a ferramenta. Trabalhamos 2 meses validando os indicadores, as informações, e apresentamos ao corpo clínico no mês de agosto, como eu falei para vocês, em 2 momentos, primeiramente para os 50 médicos mais importantes, depois para o corpo clínico de forma geral. E aí em dezembro nós tivemos aí a visita de acreditação. Nós tivemos uma visita de educação em setembro, quando a ferramenta já estava rodando, e fomos bem avaliados nesse quesito aí em função da implantação da ferramenta. Nós definimos 3 programas inicialmente, né, o do corpo clínico geral, o corpo clínico produção, que nós chamamos, que são os médicos da governança, que eu vou explicar um pouco mais à frente, e os médicos que têm pré-reserva cirúrgica, ou seja, aqueles que têm maior volume no hospital. São 50 cirurgiões e 3 clínicos que fazem parte desse grupo. E nós iniciamos também um programa aí no pronto atendimento, que está em fase de implantação. Rapidamente, nós temos aí os nossos indicadores, né? Então, dentro do domínio da efetividade, então nós trabalhamos aí com informações que são extraídas diretamente do TASI, então a média de permanência por especialidade, a unidade está percentual, está errado, dias, está invertido com o segundo, taxa de pacientes de longa permanência, né? Ou seja, acima de 15 dias, nosso hospital é um hospital que nasceu pequeno, então nós temos aí que trabalhar muito a eficiência do giro do leito, então esse é um indicador importante aí na avaliação para que a gente tenha aí uma média de permanência e um giro de leito bastante adequados aí para essa estratégia. Infecção de cirurgia limpa, né? Então é fundamental a gente ter aí como esse critério de qualidade, e a mortalidade cirúrgica até 48 horas e a taxa de mortalidade geral. Então esses 5 indicadores, no total são 16 indicadores, esse grupo de efetividade compõe aí 30% da nossa avaliação. Depois nós temos indicadores de eficiência que dizem respeito a processo principalmente, então aí temos o ticket médio, né, geral, né, ou seja, o faturamento pelo número de internamentos, o faturamento geral do médico dentro do hospital, alta médica até as 10 horas, isso a gente consegue monitorar através do TASI, e é fundamental para que a gente consiga gerar o leito de forma adequada e rápida, o que não é fácil, né, a gente atingir esse indicador. E taxa de cirurgias de outros convênios e particulares. Então, o nosso mercado lá em Curitiba é um mercado que tem uma característica aí de uma dominância muito forte da Unimed. A Unimed hoje, se a gente pensar na Unimed de Curitiba, na federação e todo o movimento que vem das singulares do interior, praticamente mais de 70% do volume de internações privadas está na mão da Unimed. Então, nós somos muito concentrados em pacientes da Unimed. Então, não é saudável para o hospital e nem para a operadora ter uma concentração muito grande. Então, esse indicador a gente utiliza para poder
motivar aí os médicos a trazerem pacientes particulares e de outras operadoras também. Nós temos dentro do domínio da estrutura, então nós temos aí o currículo acadêmico, né? Então existe uma pesquisa direta na plataforma Lattes, né? Então quanto maior aí o investimento do médico em relação à sua formação é bem valorizado. Então, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, ele vai tendo uma avaliação superior. Participação nas reuniões de corpo clínico, né? É importante que os médicos participem aí das reuniões do corpo clínico, que eles possam expressar as suas necessidades, para que a gente possa envolvê-los cada vez mais na gestão do hospital, na estratégia do hospital. O treinamento de parada cardiorrespiratória, que é também uma das exigências da JCI, que 100% dos médicos têm o treinamento em parada cardiorrespiratória a cada 2 anos. Então, nós fizemos esse treinamento para as unidades fechadas, dentro dos centros de simulação realística da PUC. Então, os médicos das UTIs, do pronto atendimento, eles foram treinados presencialmente. E os demais médicos do corpo clínico, nós utilizamos aí uma ferramenta de educação à distância, o Blackboard, e os médicos entravam, faziam um teste, uma prova, depois tinha uma videoaula e depois fazia uma prova para ver se houve realmente uma melhora aí no conhecimento em relação a esse processo. Então a gente conseguiu, dessa forma, aí, praticamente garantir que 100% aí, pelo menos dos médicos mais frequentes, fossem treinados no hospital. Um outro item também é participação voluntária de comissões, de grupos de trabalho do hospital, isso é uma coisa que é valorizada. E, por fim, a dimensão da experiência do cliente, né? Então, nós temos aí as reclamações da ouvidoria, né? Então, uma vez que haja uma reclamação, ela é registrada através de um boletim de ocorrência dentro do sistema TASI, e a gente, então, monitora aí se o médico está tendo muita reclamação. Esse dado não vem direto, porque a gente precisa fazer uma análise clínica, às vezes uma queixa ela é relacionada a um médico, mas a causa raiz não está diretamente relacionada à atuação do médico. Nós temos também o acompanhamento da RMP, que é o Registro de Melhoria de Qualidade, que aí seria o registro das não conformidades dentro do sistema de gestão da qualidade do hospital, como exemplo, consentimento informado incompleto, resumo de alta incompleto, enfim, são abertas RMPs e isso acaba contribuindo para a avaliação do profissional. E, por fim, o canal direto. O canal direto é um canal de denúncias que está inserido dentro do nosso programa de gestão da ética do Grupo Marista. É um canal total isenção e que é auditado, inclusive, pela Ernst Young. E se, por acaso, algum colaborador, algum cliente abrir um canal direto, a gente também computa aí na avaliação dos profissionais. A partir daí, nós também criamos uma política, né? A política de avaliação do corpo clínico. Então, os principais pontos dessa política. Então, o ciclo de avaliação é anual. Nós estabelecemos que, dentro dos 53 médicos da governança, nós iríamos fazer o feedback para quem tivesse uma pontuação inferior a 70, mas eu acho que nós erramos na mão aí, porque o volume de feedback acabou ficando bastante grande, vendo aí o colega do Samaritano, que tem um outro patamar aí, a partir do qual faz um acompanhamento mais de perto, então a gente está discutindo isso. E fora da governança, quem tiver pontuação inferior a 60, a gente faz o processo de feedback, né? Os indicadores eles são fechados aí até o dia 20 de cada mês, aí existe um processo de contestação e validação da contestação. Então, praticamente no dia 10 do segundo mês, a gente tem os indicadores oficializados e publicados para o corpo clínico. Uma outra questão também que nós colocamos é que, na política, a avaliação através da metodologia 2IM passou a ser a ferramenta aí a base de definição dos médicos que participam do nosso programa de fidelidade do corpo clínico. Então, o que vem na sequência, né? Então, nós temos esse programa Partners, né? Hoje nós temos os médicos classificados em 3 categorias, ouro, prata e bronze, e os benefícios são principalmente desconto que eles têm na alocação de consultórios, porque os consultórios que nós temos dentro do hospital são alugados para os médicos. Então, de acordo com a classificação, ele tem desconto de 50% e chega até 10%. Também o custeamento de despesas aí para congressos e também, em alguns casos, aí a questão da prioridade nas reservas cirúrgicas. Esse programa ele existe desde o início do hospital, mas a base de ranqueamento ela era feita de uma maneira
bastante simples, uma planilha Excel, e agora com a ferramenta da 2M a gente consegue ter aí um respaldo muito maior, uma transparência muito maior, uma consistência maior para eleger quem são os nossos parceiros. Aqui alguns resultados, né, como foi apresentado. Então aqui um dos nossos médicos, não, aqui resultados gerais. Então 19 médicos no mês de março ficaram abaixo dos 70%, que esse é o programa do Corpo Clínico Produção. 8 especialidades ficaram abaixo de 70%, e enfim, então são alertas que a gente acompanha. Aqui alguns indicadores, a gente consegue, nesse gráfico da esquerda, aí, acompanhar os que têm menor performance. Se a gente clicar em cima da barrinha, a gente vai direto na avaliação do médico. E aqui o desempenho no mês de março, né? Então a gente vê que 7,4% dos nossos médicos desse programa ficaram aí com nota superior a 90%, 27,8% entre 80% e 90%, 29% entre 70% e 79% e assim por diante. Então, a gente tem todo um painel aí de indicadores, um dashboard, que nos ajuda aí a fazer a gestão do corpo clínico. Aqui também, como foi mostrado, um dos médicos aí, é um ortopedista, aí, o desempenho dele em relação à especialidade no mês de fevereiro, né? Então ele está puxando aí a média da especialidade para cima, em 12 meses também, né? Aqui não está muito visível, mas foi a planilha que os médicos recebem, né, onde eles podem ver aí a sua performance dentro de cada indicador, e como já foi falado, onde tem a lupinha, eles podem abrir e tem a rastreabilidade de quais pacientes, de quais os componentes aí do indicador. Então, dando aqui um exemplo, né, o faturamento total, então esse médico aí ele teve R$ 75 mil em 11 casos, um ticket médio de 6.857, e ali a gente tem aberto aí quais são os prontuários, o período e o valor de cada internamento. Aqui também nós temos a performance de um dos médicos aí em relação ao programa, né, em relação à especialidade de ortopedia. Então, o Dr. Schuroff nos autorizou a divulgar, ele é o nosso diretor clínico, ortopedista de quadril, então ele tem puxado aí o desempenho da especialidade para cima. E aqui também um outro exemplo, que no caso de um indicador, alta médica até as 10 horas, ele é alemão, ele é bem, passa cedo, visita, então ele consegue aí praticamente atingir 100% da alta até as 10 horas. Aqui a gente acompanha também o acesso, né, dos médicos, porque os médicos, toda vez que fecha o mês, eles recebem por e-mail uma informação de que que os indicadores estão fechados, ele pode então entrar no sistema dentro do módulo do avaliado e ele acompanhar. Então aqui nós acompanhamos quais são os médicos que estão interagindo. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente a gente trabalhar essa interação, né? A gente fazer os médicos aderirem à cultura de segurança e qualidade do hospital, aderir aos programas, aderir à estratégia do hospital. Então é um grande desafio, né? Um corpo clínico aberto, eles têm muito trabalho, são um dia a dia muito corrido, então aqui a gente consegue monitorar quem está efetivamente interagindo. E claro que também no processo de feedback a gente tem essa interação bastante frequente. E para finalizar aí os próximos passos aí no programa, então nós temos aí que consolidar o processo de feedback. Esse processo ele deve ser descentralizado, então os coordenadores dos serviços têm que fazer o feedback com os médicos que fazem parte dentro de cada serviço. Nós precisamos revisar os indicadores, né, dentro da visita da certificação, nós atingimos aí ao requisito, porém foi nos pedido para incrementar mais indicadores assistenciais e que a gente pudesse também ter aí benchmarks aí para a gente poder acompanhar. Nós temos aí também, para finalizar a implantação do programa do PA, nós queremos também trabalhar aí o perfil das subespecialidades. Hoje eu comparo ortopedistas, mas das várias subespecialidades. Agora eu quero comparar dentro de quadril, como é que é a performance deles, dentro do ombro, qual é a performance deles. Então esse é um desafio que nós temos aí, então aprofundar um pouco mais nas subespecialidades e trabalhar outros programas também, porque o processo ele está conforme na metodologia, mas hoje nós não temos todos os médicos sendo avaliados, então a gente precisa criar novos programas. Hoje as UTIs, a anestesiologia, a radiologia, que são serviços terceirizados, eles são avaliados dentro do contrato, né? Então o responsável pela
pelo terceiro, ele acaba fazendo uma avaliação do desempenho, uma avaliação subjetiva, mas o próximo passo é a gente estender, então, novos programas para poder acompanhar esses outros grupos de médicos. E, por fim, esse é o nosso selo, né? Segurança do paciente, essa é a nossa missão, juntos somos ainda melhores. E, então, deixando uma frase aí para o final, agradecer aí a audiência de vocês e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, José Otávio. Vamos abrir para a plateia, mais uns minutinhos. Perguntas? Algum questionamento? Estão cansados já? Tem um cafezinho ali atrás para levantar, acho, com as pernas. Está tudo bem? Alguma questão? Dr. Walter? Quando você acha o momento de levar isso para o comprador de serviço, para mostrar para ele isso vocês têm essa visão, assim, no sentido de mostrar esses resultados para o prestador de serviço? Porque até então a gente percebe que essas avaliações ficam muito centradas interna à instituição, né? Poucos compradores de serviço têm uma visão de qual hospital hoje tem um processo e se interessa por essa questão da avaliação do desempenho, da qualidade. Como é que vocês veem isso no momento qual é o momento de mostrar isso para o prestador de serviço? Não, às vezes as pessoas falam assim, eu vou mostrar porque eu vou negociar melhor. Não é isso, mas até para mostrar a preocupação da instituição com o resultado, com o desfecho, com a preocupação de custo que envolve isso e tudo mais, né? Eu acho que tem dois aspectos importantes. O primeiro é a gente consolidar esse processo, né? Nós estamos, de fato, aí completando 1 ano de utilização da metodologia e entendo que nós temos aí que, enfim, consolidar esse processo. Tem algumas coisas que têm que ser melhor aprofundadas e então acho que leva mais um tempo. E também a questão da discussão, né, com as operadoras em relação a novos modelos, a maior transparência. Então, eu diria para você que nós estamos aí iniciando essa discussão, né? Então, acredito que talvez aí no horizonte aí de 1 ano a gente consiga estar caminhando mais nesse sentido, né? As operadoras têm manifestado interesse em discutir novos modelos, acompanhar aí o desempenho da assistencial, mas eu diria que, pela nossa avaliação, ainda estamos aí em uma fase bem inicial desse processo. Mais alguém, gente? Dr. Erickson. Bom dia. Eu concordo plenamente com ele. As operadoras vão, obviamente, cada vez mais ser incisivas em relação a esses novos modelos e vão querer pagar por desfecho do caso, enfim. Eu acho que essas ferramentas, eu conversava com o César, elas têm que estar preparadas e têm que nos dar esse subsídio para que mostremos às operadoras o interesse que os prestadores de serviço que trabalham com compliance, de uma forma ética, buscando que o mercado como um todo, que a cadeia como um todo sobreviva. Enfim, acho que isso vai ser fundamental. Mas eu queria perguntar para você se em algum momento, nesse teu planejamento de retenção de talentos de corpo clínico, de relacionamento, como foi em relação ao CRM, se teve alguma postura do CRM em relação a isso, ou algum médico se posicionou, principalmente aqueles que não estão incluídos no programa de relacionamento, ou não atingiram a meta, como o Samaritano nos mostrou, se algum deles falou assim, não, mas isso é antiético e tal, se isso foi levado ao CRM em algum momento lá do Paraná ou aqui de São Paulo, se ele se posicionou, ou isso foi tranquilo, sem nenhum problema? Não, foi tranquilo, não tivemos nenhum tipo de questionamento nesse sentido. Nós tivemos alguns questionamentos recentes vinculados, que foram direcionados ao CRM, de um ou outro profissional que buscou se credenciar no hospital, mas ele acabou não passando aí pelo processo de credenciamento e nós negamos o credenciamento, então ele recorreu ao CRM. Mas em relação ao programa, em relação à metodologia, não tivemos nenhum questionamento. Dr. Zé Otávio, muito obrigado. Obrigado, meu amigo.